Olá, torcedor e torcedora do Juventude. E a gente segue falando das categorias de base do Juventude, né? Essa visão muito importante que o clube está dando para as categorias de base. E hoje o nosso convidado do Papo Online é o diretor executivo das categorias de base do clube, Rafael Fernandes, que chegou esse mês aqui no Juventude e vem justamente para poder ainda mais dar essa força para as categorias de base. Rafael, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite para conversar conosco aqui na TV Papo by X-Play, para falar um pouquinho desse teu trabalho, né? O diretor executivo, gerente executivo das categorias de base, o quanto isso é importante. Fala para a gente um pouquinho desse teu trabalho. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bom dia torcida jaconeira, é um prazer estar falando com vocês. Para tentar dar um suporte melhor para os meninos que estavam aqui, né? O trabalho já é muito bem feito, já vinha sendo muito bem feito pelos profissionais que estão. Mas com a saída do Eduardo, a gente teve uma lacuna e a gente vem para suprir a necessidade do clube e tentar fortalecer um pouco mais as categorias de base do clube. E algumas ações que a gente vem já olhando e detectando que a gente tem que melhorar ao longo dos próximos meses. A gente tende a colocar em prática tudo que a gente vem planejando. Como é que se deu essa tua vinda aqui para o Juventude, Rafael? Fala um pouquinho também do teu histórico, né, da tua experiência dentro do futebol até a tua chegada aqui no Juventude. Muito legal, né? Eu estava na Ferroviária, lá em São Paulo, na Araraquara, como o coordenador geral da base também. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Me formei em Educação Física na UBRA, em Canoas. Iniciei lá no futebol universitário. E aí dali fui para o Inter, fiquei 3 anos no Internacional. Exerci algumas funções, coordenador de categoria, scouts. Aí depois passei para o Figueirense, Vila Nova de Goiânia, ABC de Natal e aí por último estava na Ferroviária. E a gente fez um trabalho muito legal lá ano passado, um trabalho um clube empresa, né, diferente até então, onde eu não tinha trabalhado ainda, um modelo novo, que isso gera várias experiências diferentes, né, diferente dos clubes associativos que a gente vinha trabalhando e como é aqui no Juventude. Então isso gera para nós uma experiência diferente que acrescenta muito no nosso currículo. Então, a partir de agora, eu digo que a gente está preparado aí para tudo que vem pela frente com essas novas SAFs, aí vamos ver o que vai acontecer. E, Rafael, a gente sabe que o Juventude vem dando muita ênfase, né, nas categorias de base e o quanto isso é importante para o futuro do clube. Como é que é feito também esse trabalho, a importância principalmente da tua função aqui dentro para que a visão das categorias de base seja ainda maior? Na real, a minha função é facilitar o trabalho das pessoas que estão abaixo de mim ali. A gente está analisando todos os processos, né? A categoria de base, na minha visão, eu sou um cara que vamos dizer assim, especialista, né, em categoria de base. Para mim, ela é o coração do clube, né? A gente precisa cada vez dar mais suporte para a base. O clube, por si só, ele já está mudando os olhares. As categorias de base, como um todo no Brasil, vem numa crescente muito forte. Os clubes estão enxergando que a categoria de base ela é um investimento, ela não é um custo, né? E isso é muito legal, né? A partir de quando o clube enxerga isso, as coisas elas tendem a mudar e os frutos começam a colher. A gente está vendo aí o Wellington agora assumindo no profissional, que é um processo do menino que já vem desde baixo aqui no clube. Todo mundo que passou pela escola, pelas categorias de base, e ele foi treinado, todos eles têm seu valor, seus méritos, e é muito legal. A gente trabalha para eles, eu sempre falo para eles, a gente trabalha aqui no clube para eles, para esse momento chegar, para eles estar pronto para chegar lá e fazer o melhor trabalho. Então, a gente só vem facilitar. Claro que a gente tem algumas visões diferentes do que tinha aqui, então a gente está mudando algumas coisas de processos, de metodologia, de perfil de jogador, até de processos de profissionais para a base. Então, é um processo que é demorado, não é rápido, né? Então, tem toda uma questão de investimento do departamento, mas acho que a longo prazo aí a torcida jaconeira pode acreditar que vai ter mais e mais valores no profissional. E o quanto isso é importante, Rafael, a gente, como tu bem falaste, né, é um processo, não vai ser de um dia para a noite, até porque as categorias de base vêm lá desde do sub-7, né, 10, 12, enfim, 15, 17, 20, 23, aquele período de transição que é o principal. O que não pode faltar numa estrutura de categoria de base para que realmente esse processo ele aconteça e que o clube possa ter, por exemplo, daqui um tempo, né, a longo prazo, uma equipe, por que não, formada com muitos atletas da base. Como eu te falei, eu acho que é todo um processo
como um todo, né? Ele é um processo que vem lá da escolinha com o Jonas, que é um trabalho magnífico que ele vem fazendo há anos no Juventude. Eu falei para ele no dia da apresentação dele aqui, da minha apresentação aqui com ele, talvez ele não tenha noção de quanto ele é conhecido a nível Brasil. Né? A escola do Juventude ela é muito conhecida a nível Brasil, as pessoas respeitam muito pela tradição que tem, pela organização que ele tem ali. Então, assim, vem desde lá. A gente precisa montar um processo que ele seja contínuo, né? Tanto de treinamento, de campo, de físico, psicológico, assistência social, é muito importante nesse período. Então é isso, eu acho que é só organizar e juntar o quebra-cabeça ali entre os processos, os profissionais que estão envolvidos, que as coisas tenham que acontecer, porque na região aqui tem muita matéria-prima, os jogadores muito promissores. Como também lidar, Rafael, com os próprios atletas, né? A grande maioria não, todo mundo que está nas categorias de base sonha em ser um jogador profissional. Nem todo mundo consegue alcançar esse topo. Isso é fruto de muito trabalho, de muita persistência. Como trabalhar isso principalmente com os mais jovens, para que eles entendam esse processo todo até chegar a uma categoria profissional? Esse é o maior desafio que a gente tem, né? Porque talvez eles chegam no 17, no sub-17 já acham que são jogadores e tá longe, né? Ali no sub-17 ele começa a funilar mais e é um processo realmente muito difícil. Eu fiz um estudo que diz que ser jogador de futebol profissional ele é 50% mais difícil do que passar na medicina da USP em São Paulo. Ou seja, realmente ele não digo que é quase impossível, mas ele é bastante difícil. Tem toda a diversidade de estar longe da família, de às vezes não conseguir estudar, de não ter uma alimentação boa, passa por todo um processo que ele deixa de fazer algumas coisas que a idade pede, né, social, enfim, mas ele tem que abrir mão porque o corpo dele é um instrumento de trabalho, então é realmente difícil, né? Envolve um monte de coisa, principalmente quando chega no 17 para o sub-20, essa transição é a parte mais difícil, é onde a maioria se perde e vai para o caminho errado, né? Porque tá tudo muito fácil, ele já é jogador de um clube do nível do Juventude, tem todas as menininhas, as noites, né, a vida social que está muito difícil na rua, a questão de drogas, enfim. Isso é muito tentador, né? Porque fica tudo muito fácil. Porque no momento que tu veste uma camisa de um clube e tu é exposto, as coisas elas vêm muito fácil. E para tu te perder é um pulo. Então, esse é o maior desafio, por isso a gente tem um projeto, uma ideia de ter todo um suporte social para esse atleta, que eu acho que é importantíssimo, a gente precisa cuidar dele, porque ele realmente é um ativo do clube, né? Porque a gente investe ele desde lá de baixo até ele chegar no sub-20, querendo ou não um investimento, e o clube precisa zelar para esse investimento, né? Então, nossa grande preocupação é realmente o cuidado do atleta como um todo, não somente dentro de campo. E a gente percebe, principalmente esse ano, né, Rafael, bons desempenhos das categorias de base. Tu citaste o Wellington, né, que foi até mesmo relacionado para a equipe principal, mas a gente vê uma boa campanha desde o sub-15, sub-17, sub-20. Isso é muito importante para ti que vem chegando no clube e ver esses resultados também, né? Com certeza, como eu te falei antes, é o trabalho de todo mundo que já está aqui há um tempo, lá do Jonas da escola, e até chegar no sub-20, o Alexandre é o treinador do sub-20 que está aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Ferroviária, ele era meu treinador lá no 17, então já conheço bem o trabalho dele, que é muito bem feito, é um profissional de alto nível que o clube conseguiu trazer. Então, e as outras categorias também, os resultados eles estão acontecendo pelos profissionais que estão ali, né? O processo já é bem feito, a gente só vem para lapidar, dar um ajuste que a gente acha que precisa ajustar, mas o projeto como um todo ele já é muito bem feito e os resultados estão aí. Agora, a nossa ideia não é colocar só um Wellington por ano, é colocar 5, 6 Wellingtons aí, que as coisas aconteçam de forma mais rápida e mais fácil para o clube. Verdade, e a gente fica muito feliz com isso, porque o Juventude vem dando esse olhar importante para as categorias de base. Rafael, obrigada por ter aceito o nosso convite, muito legal conversar contigo, ver essa visão também da gurizada e o quanto isso é importante para um clube profissional. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Tá certo, e a gente conversou com ele, Rafael Fernandes, ele que é gerente executivo das categorias de base do Juventude, pela TV Papo by X-Play.